partir de agora, programa Crescendo na Graça, trazendo esclarecimento à luz da Bíblia. Apresentação, Germano Heleno. Aqui você tem voz. Alô, você! Está entrando no ar o programa Crescendo na Graça. Isso mesmo, programa Crescendo na Graça. Nesse domingão especial para você. É um programa diferente que você não ouviu em algum rádio, porque esse programa é uma extensão de um aplicativo do WhatsApp, aonde o grupo Crescendo na Graça está lá. As 5 maiores religiões do mundo está dentro desse grupo Crescendo na Graça, que é o judaísmo, budismo, islamismo, cristianismo e hinduísmo. As 5 e as outras que nós conhecemos, né, da nossa cultura brasileira, né, espíritas, pessoas de outras organizações, estão tudo dentro do grupo Crescendo na Graça. E lá cada um coloca as suas participações, as suas opiniões. E esse programa, tá? Esse grupo que foi criado Crescendo na Graça por mim, ele está sendo a extensão agora aqui na Paracletos FM 88,7 FM. Então aqui você vai ouvir o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham de certos assuntos, de acordo com a enquete. Então, se você quiser participar desse grupo lá pelo WhatsApp, que é a extensão agora aqui do programa Crescendo na Graça da Paracletos FM, é só você anotar o telefone, tá? O telefone é a operadora 21, é claro. O telefone é 998163652. 998163652. Então, você sendo adicionado, você escreve lá pelo WhatsApp: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, que eu quero ter minha voz também aí na rádio, eu quero ver minha participação ouvindo aí o programa Crescendo na Graça pela Paracletos. Então, aqui você vai ter voz. Aqui você vai ter suas participações ouvidas pelos ouvintes para vocês aí, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Germano Heleno e faço esse programaço Crescendo na Graça para você. Lembrando que esse programa Crescendo na Graça é uma extensão, tá, do programa do grupo Crescendo na Graça pelo WhatsApp, tá? Então, se você quiser participar desse grupo e ouvir visões diferentes, é só você anotar o telefone. Se você está no Rio de Janeiro, o telefone é 998163652. 998163652. Se você é fora do estado do Rio de Janeiro, está ouvindo pela internet, né? A operadora é 21. Aí você manda lá o recado: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça. Aí você receberá as regras do grupo. E as regras do grupo têm que ser respeitadas. Talvez você fale: Germano, por que então essas regras? Porque não tem só evangélico, né? Não tem só cristão. Porque se tiver todo mundo falando e não tiver regra, vira uma bagunça o grupo. Então é um grupo bem respeitador, cada um respeita as suas opiniões, os seus assuntos. Então será colocado aqui no programa Crescendo na Graça, tá? Então vamos lá escutar um louvor. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Crescendo na Graça aqui na Paracletos FM. Vamos lá com o louvor e daqui a pouco eu vou estar colocando uma enquete que esteve lá dentro do grupo e você vai ouvir as participações aí das pessoas, tá? Dentro aqui do programa Crescendo na Graça. Vamos lá escutar um louvor, daqui a pouco nós voltamos.
Março, crescendo na graça para você aqui na Paracletos FM. Olha, lembrando que todos os domingos nós estamos aqui na Paracletos FM fazendo essa extensão do grupo Crescendo na Graça, tá bom? Então anota aí o telefone se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça, onde abrange outras religiões, outras opiniões diferentes. Eu tenho uma verdade na minha vida: ninguém cresce com a sua própria visão. Crescemos com opiniões ao contrário, tá? Visões diferentes. Isso é crescimento, tá bom? Então, sobre essa questão do grupo Crescendo na Graça, pega o papel e a caneta e anota aí, tá? Eu sempre vou estar alertando você pelo telefone. Se você está no Rio de Janeiro, não precisa botar operadora, tá? Se você está fora do Rio de Janeiro, a operadora é 21. O telefone é 9981 63652. 9981 63652, tá? Adiciona aí no seu WhatsApp e fala: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça. Aí você vai ver lá as opiniões, as suas participações serão aqui lidas dentro do programa Crescendo na Graça, aqui na Paracletos FM 88,7 FM. E tá, e os seus áudios também estará colocado aqui, suas participações, tá? A sua voz estará tocando também aqui, de acordo com a enquete que está rolando dentro do grupo. Bom, a enquete que estava rolando lá dentro do grupo foi o seguinte: a enquete foi: todo tipo de jogo e sorteio é errado para o cristão? Hein? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Essa enquete rolou lá dentro do grupo e você vai ver aí a primeira participações aí dos irmãos. A enquete é o seguinte: todo tipo de jogo e sorteio é errado para o cristão? O que você acha disso, gente? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? E agora eu vou colocar para você aí a primeira participação na enquete aí que rolou lá dentro do grupo Crescendo na Graça. Vamos lá, primeira participações aí dos nossos queridos lá do grupo Crescendo na Graça. A paz de Cristo para os irmãos, Crescendo na Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um ótimo dia, né? Eu vou logo responder essa enquete aqui. Para mim, eu falando por mim, a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas tem coisas que não convém fazer. E já que não convém fazer, é bom que a gente não faça. Qualquer tipo de jogo que pertence à aposta, sorteio, eu acredito que não é bom para o cristão jogar. Porque esse tipo de coisa assim é lançado através de negócio de sorte. E o cristão vive pela fé e não por negócio de sorte. Então eu acredito que para o cristão não convém nenhum tipo de jogo de azar. Para o cristão não convém. Eu não jogo e nem aconselho ninguém jogar. Mas aí vai de cada um, né? Para mim, não convém para o cristão nenhum tipo de jogo de azar. Seja ele qual seja, para o cristão não convém. Essa é a minha resposta. Deus abençoe a todos. Posso até falar mais para frente, né? Mas no momento eu vou falar só isso mesmo, porque para mim qualquer tipo de jogo de azar não é para cristão. O cristão vive pela fé e Deus falou que para que os cristãos não se preocupassem, assim disse Jesus para os seus discípulos: com o que haver de comer, beber e vestir, isso o Pai dá. Então eu não tenho por que andar fazendo nenhum tipo de jogo de azar, faturando ganhar alguma coisa a mais. Para mim não convém. Essa é a minha resposta. Deus abençoe a todos, fique todos na paz de Cristo. E eu vou ver os olhos dos irmãos, que tem muito mais para explicar e eu estou aqui para aprender. Deus abençoe, mais e mais. Essa aí foi a participação do Francisco. Francisco é o que participa direto lá dentro do grupo, né? E ele participou aí nessa enquete: se todo jogo
e sorteio errado para o cristão? Aí o Francisco colocou a opinião dele sobre essa enquete. A Fátima também mandou escrito aí pra gente, no grupo Crescendo na Graça. Ela escreveu o seguinte: a Bíblia fala para comermos o pão e com o suor do nosso rosto. Se tivermos o suficiente para vivermos dignamente, então não há necessidade de muito. Muito mais vezes não traz boas consequências. Por exemplo, tem pessoas que já têm, né, um carro, mas quer ter 3, 2, 4. Então, outra coisa. Então, certo tipo de ambição pode piorar ao invés de melhorar a vida do cristão. Então, na opinião da Fátima, na escrita dela, ela acha melhor o cristão não participar, tá, de sorteio algum. Vamos ouvir agora também a participação do Fagno, aí lá no grupo Crescendo na Graça. Vamos lá, a participação do Fagno também aí nessa enquete. É certo, né, participar todo tipo de jogo e sorteio para um cristão? É certo isso ou está errado? Vamos ver a participação do Fagno. Paz de Cristo, pois irmão, crescendo na graça. Com certeza, todo tipo de jogos é errado para cristão. Quem é cristão não joga. Dependendo do jogo, né? Acho que futebol não é errado não, ou é errado. Mas outros jogos de aposta, eu acho que é errado. Tá aí a participação do Fagno, né? O Fagno falou que é errado, mas ele deixou uma dúvida lá dentro do grupo. Ele falou algo muito interessante. E o futebol, será que é errado? Né? Existem muitas pessoas, né, cristão, até mesmo que jogam bola, né, e depois sai da graça, né, começa a falar palavrões. Existe também, ninguém é perfeito, né? O grande erro que nós vemos também é muitas pessoas depositarem a fé no jogo, né? O meu time, eu tenho fé que o meu time vai ser campeão, eu tenho fé que o meu time vai ganhar. Isso não tem nada a ver com fé no cristianismo, né? Eu acho que quem vence quem é o melhor. E tem gente que aposta, faz aposta de jogo, tá? Então, nessa situação, o Fagner lhe deixou algo aí bem interessante para os irmãos falarem. Aí o Francisco, ele voltou a falar novamente sobre essa questão. Aí ele já falou que joguinho de criança não tem problema algum aí sobre esse assunto. Vamos ver a participação do Francisco a segunda vez? Vamos lá. E depois do Francisco, nós vamos escutar mais um louvor aí, mais uma música aí, bem agitada, né? Que traz uma edificação para a nossa vida. Vamos lá então ouvir o seu Francisco, a participação nova do seu Francisco, sobre a enquete: todo jogo e sorteio é errado para um cristão? Então, você ouve aí a segunda parte do seu Francisco e logo em seguida nós estamos ouvindo uma música aí, gospel, para você. Vamos lá. Paz de Cristo para os irmãos, né? Crescendo na graça. Tem algum jogo que a criança pode jogar, né? Algum joguinho de carrinho. Tem algum joguinho que eu acredito que não tem problema a criança jogar não. Já tem outros que eu acredito que não é muito legal, né? Que influencia o mal. E agora o adulto, o pessoal adulto que já conhece, o jogo que eu acredito que não é bom por exemplo, qualquer tipo de jogo de azar, né? Que você faz na loteria, essas coisas. Mega Sena, Telecena, bingo, e outras coisas, e outros jogos desse tipo. Eu não acredito que não faz bem não.
Quero ver todo mundo assim, vamos pra cima, geral. Tá aí a participação lá, né, do Francisco. O Francisco estava dentro do trem, né? E ele colocou a participação dele lá na segunda parte sobre se é certo o cristão participar de todo tipo de jogo e sorteio. É errado para o cristão? Bom, se você quiser participar desse grupo Crescendo na Graça, é só você anotar aí o número do telefone, que é o 9981 63652. 9981 63652, tá? Você fala lá, ô Germano, eu quero participar do grupo Crescendo na Graça, tá? Então, é um grupo que é a extensão do WhatsApp de enquetes bíblicas e tema livre. Então, essa é a enquete e eu estou colocando as participações aí de vocês no grupo Crescendo na Graça, que é a extensão aqui na Paracletos FM. Lembrando que todos os domingos você tem encontro marcado aqui no programa Crescendo na Graça. Aqui você tem voz, tá bom? Eu quero mandar um abraço para todos que estão sintonizados aí. Alô, seu Pedro, um abraço aí, dona Vera, Flaviana. Um abraço para todos aí, né, que estão sintonizados na 88,7 FM e estão aí dando essa força na Paracletos FM, tá bom? E lembrando que quartas e domingo, culto ao vivo, direto na Travessa Alvorada, número 12B, próxima à escada da Nadir. Culto ao vivo aí pela rádio, tá? Você não tem tempo de chegar na igreja, bota aí na estação 88,7 FM, tá? Culto quarta e domingo é culto ao vivaço aí para você, uma palavra para edificação da sua vida, palavra que vai trazer palavra de edificação, palavra que pode trazer esclarecimento, palavra de salvação, uma palavra de fé e ousadia, né? Um Germano Heleno comigo lá na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, no Morro da Fé. Para você que mora um pouco distante aí da escada da Nadir, né? Você que mora aí em Vicente Carvalho, é só você entrar na Maturacá, Rua Maturacá, né? Ou Thomas Lopes, pergunta ali aonde fica a escada da Nadir. Todo mundo conhece. Tem um mototáxi aí na entrada da Rua Maturacá, pergunta onde fica a escada da Nadir. Aí o pessoal vai te deixar lá, tá? Ali em frente à escada da Nadir, pergunta onde tem a igrejinha aqui, uma igrejinha do pastor Germano. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus, só estou prestando serviço pro reino, tá bom? Deixar isso bem claro para vocês. Então, culto lá na Assembleia de Deus do Ministério Cristo é Vida é quarta e domingo, e estaremos transmitindo ao vivo toda quarta e todo domingo. Tá dado o recado então para você? Então vamos colocar agora a participação aí do presbítero Bel. O presbítero Bel também deu as suas participações lá sobre essa enquete. Se é certo ou não é certo jogar e participar de sorteio o cristão. É certo ou errado? Vamos lá, participação do presbítero Bel. Vamos lá. Na paz do Senhor Jesus Cristo, irmão, que fala que é o presbítero Bel, quanto a sorte em si, ela não é pecado. Porque na cultura judaica, na Constituição da Torá, que abrange o Velho Testamento e fala muito sobre Jesus, sobre Yeshua, e no Novo Testamento, após a morte de Judas, foi lançado, aliás, de Estevão, foi lançada a sorte. E era sorte mesmo, era para que um caísse a sorte para um. Tá bom? Então, contra lançar a sorte, escolher através de uma sorte, era feito isso. Então eu não vejo lançar a sorte sem mal algum. Tanto que dentro das próprias igrejas, muitas das vezes é lançado sorte para que alguém seja beneficiado com algum tipo de aparelho, ou seja, um jogo de café,
um jogo de talheres, existe sorteio dentro das igrejas. Então, o problema é quando se trata de uma contravenção penal, que é pela lei dos homens, que obedeceis à lei dos homens, que é constituída por Deus, Romano 13. Então, desde o momento que ela há uma legalidade terrena perante a Deus, eu não vejo mal nenhum, tá bom? Porque a cultura judaica, dentro da Torá, que nós lemos a Torá, nós pregamos a Torá, nós pregamos o Pentateuco, nós pregamos sobre os mandamentos, né, a mitvot, que quer dizer mandamento que Deus deu a Moisés, são muito lançadas, muitas sortes, tá bom? Você vê que no Novo Testamento, para escolher uns do discípulo após a morte, foi lançada a sorte, amém? Você me fala a memória que eu soube Ananias, né? Então, eu não vejo mal nenhum de ser lançado uma sorte, tá bom? Mas quando é uma contravenção penal, que é o jogo de bicho, jogo de azar, sem ela ser legalizada, aí sim você está no pecado, tá bom? Tudo que é constituído por lei perante a Deus, não vejo pecado nenhum. Tá aí a participação do presbítero Bel. O Bel já disse que não vê problema algum. Outros dizem que há problema sim. Então você vê que é um grupo bem respeitador. Ninguém aqui está desqualificando ninguém, dando as suas participações aí sobre essa enquete. Se o jogo, né, todo tipo de jogo e sorteio é errado para um cristão, né? Aí teve a participação também da escrita da Cleo. A Cleo, ela deu participações e disse o seguinte: mas cada um tem um jeito de ganhar dinheiro sem roubo. Sabemos que jogo, sorteio e bingos é crime, mas temos pastores que é jogador ou juiz, né? São jogadores cristãos. Sei que é errado, mas Deus deu o dom para cada um. Agora, cada um pensa na direção que Deus lhe deu, em tudo que fizer. Como também existe jornalista, né, pregadores em rádios e TV que fazem coisas que não agradam a Deus. Mas vamos pegar o melhor e fazer a vontade do Senhor Jesus. E todos que estão em Israel é israelita. Muitos ocorrem atrás de uma bola, mas só um leva o troféu. Tá aí a participação da Cleo. Então ela acha, na opinião dela, que os jogos, muitas pessoas têm um dom para exercer o seu dom aí nos seus jogos, né? Como a questão de basquete, está falando de cristão atleta, né? Então ela não generaliza tudo, dizendo que todos os jogos é errado, tá? A Andressa Kessia, né, também participou e falou que não vê problema nenhum jogar e participar de sorteio. A Neivânia também, ela escreveu dizendo também que não vê problema algum de jogar. Ela só acha errado o jogo de azar, né, como o jogo do bicho e por aí vai, tá bom? A Fátima, ela participou também novamente. Ela falou: e quanto aos jogos de videogame, né? Nossa, só jogo de guerra, matança, sangue, que veio os filhos, né, dos vizinhos jogando aí, quer participar também. Então acaba sendo uma influência negativa na personalidade das crianças. Então acaba achando que as guerras e as mortes, né, trágicas, são normais. Então eu penso que de alguma forma as torna insensível quanto à vida. Não acrescenta nada do que é positivo. Então deveria ser proibido pela censura e pelo conselho que protege as crianças. Então, aqui a Fátima, na sua segunda participação, acha também que é errado, né? Alguns jogos para criança deveria ser proibido, e os pais proibirem também todo tipo de jogos para criança, não é só para o cristão não, tá bom? Eu vou colocar aí a participação do Santiago, né? O áudio do Santiago, e daqui a pouco, depois de ouvir a participação do Santiago, o que ele acha, se todo jogo e sorteio é errado para o cristão, aí em sequência nós vamos ouvir mais uma música gospel aí para você.
Tá bom? Vamos lá. O que o Santiago acha sobre todo tipo de jogo e sorteio errado para um cristão? E aí, Santiago, o que você acha sobre isso? Correto, correto. Por exemplo, eu sou sincero, eu também não vejo mal nenhum nisso aí. Eu não jogo na Mega Sena, não é por nada, é porque eu não me sinto bem, tá entendendo? Jogando, mas eu não critico quem joga não, tá entendendo? Se é legalizado, é legal, tudo certo, mas eu não critico, entendeu? Agora já o jogo do bicho e outras bingo, outras coisas a mais que são contravenção, estão proibidos por lei, aí já é outra coisa. Então o presbítero Bel falou tudo que eu queria falar, né? A gente não faz sorteio nas igrejas, né? Como ficou bem claro aí pro presbítero Bel falou, a gente faz sorteio de um liquidificador, às vezes sorteia uma cesta básica, sorteia aquilo, então, entendeu? Se a lei não condena, eu também não condeno não, entendeu? Querem matar os seus sonhos e tentam sufocar. Não desista e não pare de adorar. Se querem calar sua voz e o sol não quer brilhar, não desista e não pare de adorar. Se os caminhos são estreitos e o mar não se abrir, não desista, Deus pode te ouvir. E no céu uma nuvem se formou, é um sinal que a abundante chuva chegou. Vai chover, bênçãos sem medidas pra você. Vai chover, bênçãos sem medidas pra você. Vai chover. Se os caminhos são estreitos e o mar não se abrir, não desista, Deus pode te ouvir. E no céu uma nuvem se formou, é um sinal que a abundante chuva chegou. Vai chover, bênção sem medidas pra você. Vai chover, bênção sem medidas pra você. Vai chover, santo, 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 santo. Santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo. 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 Santo, santo é o Senhor. Tá aí a participação do Bel sobre a enquete. Ele vê também que não vê nada demais. Se é legalizado, tá na lei, então não vejo problema não. Ele mesmo disse que não condena as pessoas que jogam e participam do sorteio, e eles comentaram até na questão de rifa dentro da igreja, né? A Fátima também, na terceira participação dela, participou muito nessa enquete aí, né? Ela falou, e o que dizer dos jogos celulares, como jogo de carta, né? Infantil, como o Tom e o Gato, o Tom o Gato Falante, o Candy Crush, Pokémon, também é pecado? Aí o Eliseu, ele deu a participação dele aqui na escrita. Eliseu escreveu o seguinte: sorteio errado? É sério isso? Ele botou porque colocaram, né? A Fátima falou, também fez uma pergunta. Aí ele fala aqui, Eliseu, por que tipo da maioria das igrejas? Porque o tipo da maioria das igrejas
sempre faz um sorteio, né, de alguma coisa para ajudar. Isso também é errado? Não acho não. Não acho que é errado não. Não é pecado. Isso aqui é a opinião do Eliseu. Nem todo tipo de jogo é errado para um cristão. Nem todos. Aí o pastor Erivaldo, né, ele botou a participação dele. O pastor Erivaldo, ele botou o seguinte: também gostaria de saber se é errado ou não todo tipo de jogo. Algum perdem para outros ganhar ou não? O Gabriel Pires deixou também a sua participação e disse: alguns não, mas se você se viciar no jogo, daí vira pecado. Então você vê que na questão do jogo, né, é um assunto que requer bastante atenção sobre certas opiniões, a questão do jogo. Porque quando fala jogo, já vem logo o pensamento negativo sobre esse assunto. Eu vou dar minha participação no final, né, do programa, a minha opinião, o que eu acho sobre a enquete aí que foi colocado dentro do Grupo Crescendo na Graça, que é a extensão do Grupo Crescendo na Graça, tá? A enquete é o seguinte: todo tipo de jogo e sorteio é errado para o cristão? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, eu estou lendo aqui para vocês, e as participações dos irmãos e pessoas também que não proferem cristianismo colocar as suas participações. Se você quiser participar desse grupo, é só você anotar aí, adicionar no teu WhatsApp aí. O telefone é 9981 63652. 9981 63652. Aí você escreve lá no teu WhatsApp, adiciona aí, escreve assim: eu quero participar do Grupo Crescendo na Graça. Então, quando você for adicionado, você vai estar recebendo aí no teu privado as regras do grupo. Por que existem regras? Porque existem várias religiões, tá bom? Dado o recado? Então, é só para lembrar vocês aí sobre esse assunto, tá bom? Lembrando que quarta e domingo, culto ao vivo direto do Morro da Fé, na Travessa Alvorada número 12B. Na Travessa Alvorada número 12B, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, tá? Direto ao vivaço na Paracletos FM, quarta e domingo, tá? Qual o horário? Às 7 horas, tá? Quarta-feira, das 19 às 30, começa 19h30, começa o programaço ao vivo. Aos domingos, às 7 horas, 7h15 por aí, você já pode sintonizar, você vai estar ouvindo o culto ao vivaço direto da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida. Uma igreja apologética, uma igreja sem campanha, sem crendice, sem pragmatismo religioso, só voltado para as escrituras, um crescimento saudável e amadurecimento na fé, com o pastor Germano. Claro, eu lá estarei fazendo lá o culto ao vivo para ali edificação e para esclarecimento bíblico direto do culto do Morro da Fé, tá bom? Se você não sabe onde fica a igreja Assembleia de Deus Ministério Cristo é Vida, você entra na rua Maturacar. No início da Maturacar tem um mototáxi ali embaixo. Pergunta aonde fica a escada da Nadir. Ele vai deixar você lá na escada da Nadir, tá? Você vai ser bem-vindo e receberemos você com o maior prazer, o maior carinho, tá bom? Ficam todos na paz. Bom, vamos ver a participação agora do Alan. A participação do Alan sobre a questão do jogo e sorteio. É errado para o cristão? Vamos ver a opinião do Alan. Alan, o que você acha sobre essa enquete? O que você acha sobre... É certo o cristão participar de jogo e sorteio? E aí, Alan, qual é a sua opinião? Eu acho que Deus conhece cada um. Então, nós estamos aonde nós deveríamos estar, porque Deus conhece. Quer
fazer você rico, se ele quisesse fazer você nascer em uma família milionária, ele teria colocado você lá. Então, nós estamos aqui para procurar entender muitas coisas e fazer o nosso caminhar, né? Nós temos que trabalhar, temos que repor nosso dinheiro, nós temos contas bem contadas, né? Às vezes a gente acaba com dinheiro, espera o mês inteiro para bater na conta o novo salário, para a gente se manter. A gente sempre está querendo mais, né? Mas eu não vejo nada de ilícito, porém é bom que nós analisássemos a si mesmo, cada um que tenha o seu conceito, né? Agora, o jogo do bicho, esses jogos que tem sangue derramado, tem crimes por trás, lavagem de dinheiro, um monte de coisa, isso já é uma organização. Isso já é contra as leis humanas, que a palavra diz que nós temos que sujeitar às leis, né, humanas e às leis divinas. Então isso já é algo que é ilícito, mas que cada um, quem sou eu para julgar, cada um analise-se a si próprio. Entendeu? Porque dentro da igreja nós pegamos um sonzinho, nós pegamos um mantimento e fazemos essas ofertas também, né? Nós pedimos dinheiro para arrecadação, fazemos a rifa do liquidificador, de algumas coisas. Então não seria a mesma coisa? Tá aí a participação do Alan. Participação do Alan sobre a questão: é certo o cristão participar de jogo e todo sorteio, ou é errado? Como é que é isso? Então vemos a participação de muitas pessoas participando, dando a sua opinião sobre essa enquete. Bom, vai a minha opinião aí para vocês aí. Em relação ao jogo, a futebol, tá? Em relação a sorteio, tá? A Bíblia em nenhum momento afirma que é proibido. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia exorta muito mais a questão amor ao dinheiro. Quando falamos sobre a questão de jogo, para ter arrecadação de jogo, estamos falando de dinheiro. Existe aquela brincadeira que todo mundo já brincou de burrinha, todo mundo já brincou de dominó, brincou de baralho, sueca, buraco, né? E muitas das vezes o baralho parece que soa como uma coisa maligna, uma coisa negativa. Muitos pastores, alguns pastores, nem todos os pastores, né, eles detestam o jogo devido quando que aconteceu lá na cruz, os soldados romanos pegaram o manto de Jesus e ficaram lançando sorte, né, ali. Então aquilo que o pastor não gosta, ele passa a ver como pecado na vida dos outros, tá? Então não tem respaldo bíblico para isso. Então quando as pessoas não conseguem achar respaldo bíblico, né, que a Bíblia não diz e proíbe, ele usa o texto lá que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me levar por todas elas. A Bíblia exorta o cristão para ter o cuidado, o amor ao dinheiro. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso muitas pessoas se desviam até da fé. Então o amor ao dinheiro que faz a pessoa jogar em um jogo para ter mais questão, ter mais capital, ter mais recurso financeiro. Então muitas das vezes o que faz as pessoas jogarem é a situação econômica do nosso país. As pessoas, por questão de falta de emprego, o desemprego, né, a renda baixa, então tentam ganhar um extra com o jogo. E muitas das vezes as pessoas que entram nessa questão acabam não voltando, acabam se viciando, tá? Então, em relação ao jogo, alguns jogos familiares, jogo imobiliário, jogo War, jogo no celular, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo o problema na questão do jogo quando ela passa a dominar o ser humano. Quando tudo que passa a dominar, a pessoa gasta muito mais tempo nisso, né? Gasta o seu tudo, gasta o seu dinheiro, aí se torna prejudicial à vida da pessoa, então se torna aquilo um pecado. Não que a Bíblia não fala, mas aquilo domina a vida daquela pessoa. Então, em relação ao jogo de brincadeira, dominó, tem muitos pastores que jogam dominó na sua casa. Jogam sueca, baralho, né? Então jogar baralho, então muitos cristãos acham que aquilo é demoníaco. Aquilo é uma coisa maligna. Como eu falei, tem cristão que ele vê aquilo que ele não gosta, ele passa a ver como errado, como pecado. E não é assim.
tá? Todo mundo já jogou uma burrinha, alguns já jogaram dominó, sueca, buraco, já jogaram bola de gude, é um jogo, né? E todo tipo de jogo, videogame, né? Agora, então, existe também pessoas que fazem compra em supermercado e lá eles concorrem a um sorteio. Então, se eles fazem uma compra e ganham um cupom para concorrer, também não é errado, porque ele comprou e está concorrendo a um sorteio, então não há problema nenhum também de participar. O problema é que, além de você comprar, aí a mulher do caixa fala para você, olha, você dando mais R$20, você vai concorrer mais 5 mil. Aí, na minha concepção, na minha consciência, a minha consciência aí, eu não quero participar. Agora, se for para mim concorrer, eu quero sim concorrer e não há problema nisso. A Bíblia declara também que os homens, né, de Deus lançaram sorte. Quando Judas se matou, suicidou, né, os apóstolos lançaram sorte, fizeram um sorteio para quem entraria no lugar de Judas. Lá a Arão, né, ele para sacrificar ali, ele lançou sorte sobre a ovelha e sobre a outra ovelha. Também a Josafá, se não me falha a memória, ou outros também que lançaram sorte, né, para ter a conquista de algumas terras, para possuir algumas terras. Então, em relação à Bíblia, não proíbe nessa questão. Essa é a minha opinião. Eu jogava muito, estou sendo sincero com os irmãos, hoje eu não jogo porque a minha consciência não me permite, mas eu não condeno pessoas que jogam, tá? Se está legalizado por lei, então eu não vejo problema nenhum, tá? Ah, pastor, então o senhor concorda? Ah, então, já imaginou? Tem pessoas que dão oferta, dão dízimo. Você sabe de onde está vindo o dinheiro? Né? Imagine, né, os pastores hoje no Brasil perguntar de onde está vindo a fonte. Aconteceu até um caso de um pastor bastante conhecido, que eu não vou falar por questão ética, passou por esse constrangimento. O camarada deu uma oferta, né, especial, ele depositou o dinheiro, mas o camarada estava sendo investigado pela Lava Jato. Aí saiu no Jornal Nacional esse pregador, esse pastor aí, né? Então não significa que ele era bandido, não significa isso, mas devido à oferta. Então, se for nessa questão, né, de perguntar às pessoas, os pastores vão perder a cabeça, perguntando de onde está vindo a tua oferta, de onde está vindo teu dinheiro. Não, a oferta é uma questão voluntária, tá? Então, em relação à questão do jogo, eu não vejo problema algum. O problema é as pessoas que te verem, né, você na lotérica, até mesmo pagando uma conta, uma pessoa passa lá e vai te julgar. Tá fazendo aqui, né? Tá jogando uma fezinha aí na Mega Sena, né? Até tentar você explicar, querido, teu nome já foi pra lama, já jogaram o teu nome, porque o ser humano ele leva 6 segundos para julgar o outro. Esse aí é o ser humano. Isso dá mais se for cristão, ele gosta de apontar o erro. É isso mesmo. Eu lembro de um caso que um rapaz, a igreja estava lotada um dia de domingo, aí esqueceram uma Bíblia, né? Aí o pastor, antes de fechar a igreja, viu a Bíblia, esqueceram a Bíblia. Aí quando o pastor abriu a Bíblia, tinha uma telecena lá dentro. Aí o pastor, vou esperar domingo, né? Quando chegou no domingo, a igreja estava lotada de novo, o pastor perguntou: gente, alguém esqueceu a Bíblia aqui? Dentro tinha uma telecena, de quem é essa Bíblia? Até hoje a Bíblia ficou na igreja, não apareceu o dono. As pessoas têm receio de ser apontado, né? Ih, irmão, joga, isso é pecado. A Bíblia não condena, não dá respaldo para isso. A Bíblia exorta contra o amor ao dinheiro, tá? Que pode trazer a pessoa a desviar, tá? Então, quando falamos de jogo, falamos de lucro financeiro, né? Então, existem jogos que não são jogos que valendo algum dinheiro, valendo alguma coisa a mais. Não, existem jogos normais que as pessoas jogam pela família, joga ali com a criança, faz até joguinho bíblico, também não é erro nenhum, tá? Então essas coisas que nós devemos ver, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado você aí por ter participado, estar ciente aí do grupo, né, Crescendo na Graça. E esse grupo todos os domingos estamos nesse mesmo horário aí, e espalhe para as pessoas, tá, que o grupo Crescendo na Graça está na Paracletos FM 88,7.
Se você quiser participar do grupo Crescendo na Graça e ouvir as suas participações na rádio, é só adicionar aí pelo WhatsApp no teu WhatsApp. O telefone é 9981 6365 6552. Perdão, eu errei. O telefone é 9961 636552. Esse é o telefone. 9981 636552. Tá bom? Então tá dado o telefone aí. Anota aí, tá aí, fala: eu quero participar do grupo Crescendo na Graça. Vou repetir de novo o telefone: 9981 63652. 9981 63652. Tá? Então tá dado o recado aí pra você. Que Deus abençoe e vamos esperar o próxima programação aí. Programação Crescendo na Graça. Aqui você tem voz. Fica na paz. Até o próximo domingo, se assim Deus permitir. Valeu, gente. A paz para todos. Valeu!